Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui, Deus te abençoe em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 1. O título diz: Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse um: Serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: Eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: Ai, meu senhor! Porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Título: A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu ande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os seus olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Ferir-los-ei? Ferir-los-ei, meu pai. Verso 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Título: Reina fome em Samaria. Verso 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor te não acode. Verso 26. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse:
Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. Esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá ao teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Título: Eliseu prediz a abundância de víveres. Verso 31. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas, antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-a com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Segundo Reis, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Título: 4 leprosos revelam a fuga dos Círios. Verso 3. Quando 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de cavalos e de carros, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e se esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo caminho, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos Círios, dizendo: Ide e vede.
Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Título: Cumpriu-se a profecia de Eliseu, verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por um siclo e um flor de farinha por um siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Bem, meus queridos, vamos parar por aqui. Lemos 2 Reis, capítulos 6 e 7, e no próximo vídeo continuamos em 2 Reis a partir do capítulo 8. Mais uma vez, eu espero que este projeto de leitura da Palavra de Deus esteja sendo bênção na sua vida, como está sendo bênção para a minha vida. E se você está gostando desse projeto, se inscreva para não perder nenhum vídeo do nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, é muito importante, faça isso agora para você não se esquecer. E quaisquer dúvidas, sugestões para outros vídeos, deixe nos comentários abaixo. E, claro, compartilhe este vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.